Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, transparência digital. Luli, fala-se muito de transparência digital. Ela é possível? Olha, ela é essencial, mas na verdade ela acontece muito num único sentido, né? Para o Google você é completamente transparente, para o Facebook você é completamente transparente, só que para nós eles são completamente opacos. Então é mais ou menos que como se para eu poder usar um sistema operacional Android ou iOS, eu tenha que dar para o fabricante todas as minhas informações e ele não tenha que dar nada dele para mim. Então esse tipo de relação opaca precisa ser resolvida. A gente já tem isso resolvido em vários lugares, como você tem, por exemplo, hoje você tem portabilidade, né, que eu posso levar o meu número de telefone para outra operadora, eu posso levar a minha conta corrente de um banco para outro. Eu ainda não tenho essa portabilidade nos dados e eu ainda não sei o quanto ele sabe de mim. E isso é uma relação muito desigual. Por que ela não acontece? Bom, essencialmente porque uma das principais ferramentas do lobby tecnológico é manter as pessoas na ignorância. Então pode ver que isso acontece com qualquer lobby. O lobby farmacêutico adora dizer que remédios são muito complicados. O lobby governamental adora dizer que governo é muito difícil. E logicamente que o lobby tecnológico adora dizer que tecnologia é uma coisa muito sofisticada que tem que ser largada na mão de técnico. Agora, me desculpe, qualquer tecnologia que tenha um impacto social muito grande tem que ser discutida pela sociedade inteira. Então, se você pensar em 1950, carro poluía e matava e fazia barulho. Hoje ele continua poluindo, continua matando, continua fazendo barulho, mas muito menos do que ele fazia, porque você tem uma pressão social enorme. Hoje em dia você não tem nenhuma pressão sobre esses caras e eles vão ficando cada vez maiores. E o que seria um bom modelo de transparência? Uma das boas ideias seria você redefinir o que é o comportamento online, o que é uma cidadania digital, o que é memória. Quer dizer, até que ponto, né, essas máquinas têm que saber tudo a meu respeito e têm que jogar e têm que guardar tudo isso a meu respeito. Até que ponto, por exemplo, é dar conta de alguém algo que eu fiz há 10 anos. Se você fizer alguma coisa, sei lá, 5 anos atrás, que foi extremamente traumática, o seu corpo ajuda a lidar, a não sei que você tenha tido uma depressão por causa disso, nem você lembra direito, a gente relativiza uma desgraça que aconteceu 15 dias atrás, hoje é contada como se fosse uma piada. Agora, a máquina guarda e cristaliza o seu passado como se fosse para te julgar o tempo todo. Quem deu a ela esse direito? Então, é esse tipo de abuso de poder que não tem nada a ver com capacidade tecnológica que precisa ser controlado. Porque se isso não for controlado, as pessoas vão ser cada vez mais reféns disso. E para a gente concluir, que vantagens isso traria? Bom, é a mesma coisa que você perguntar, que vantagem teve o fim dos regimes de opressão do comunismo, que vantagem teve o fim dos regimes de ditadura, de vigilância. Quer dizer, a partir do instante em que eu sei que eu estou livre, que eu não vou ser julgado por tudo que eu fale, eu tenho muito mais liberdade. Tanto que a gente vê naqueles filmes americanos, né, os famosos declarações Miranda, né, que antes mesmo do cara abrir a boca quando ele é preso, o cara fala: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar será usado contra você. Em tecnologia é basicamente isso. O único direito que eu tenho é de ficar calado. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, na semana passada nós prestamos uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. E na coluna de hoje a senhora vai falar de outro religioso, não é isso mesmo? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo. E por coincidência também um franciscano. Hoje eu gostaria de falar sobre Frei Veloso, que nasceu José Maria da Conceição Veloso, nasceu em 1742 na freguesia de Santo Antônio, comarca do Rio Grande das Mortes, é mais ou menos onde hoje fica a cidade de São João del Rei.
O Frei Veloso, ele estudou teologia e filosofia no convento franciscano de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Se ordenou em 1766 e inclusive passou uma boa temporada aqui no convento de São Francisco de São Paulo, não é? E ali ele ministrou aulas de filosofia e retórica. Esse livro, na verdade, é um livro bem alentado e bastante original, porque ele reúne pela primeira vez, a partir de um colóquio que foi organizado há alguns anos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, dois estudiosos do tema, a professora Ermelinda Montinho Pataca e o Fernando José Luna. Eles reúnem as contribuições apresentadas no colóquio à época, numa edição realmente muito bem realizada e muito bem cuidada, que está quentinha, pois acaba de sair pela editora da Universidade de São Paulo. Como a senhora disse, é um volume alentado. O que a senhora destacaria desse livro para introduzir o nosso ouvinte? É verdade, é uma dificuldade grande apresentar esse volume. Ele é dividido em 3 partes: Frei Veloso e seu tempo, parte 2, Frei Veloso e sua obra, e a parte 3, tipografia calcográfica, tipoplástica e literária do Arco do Cego. Eu gostaria de me deter um pouco mais sobre a parte 3, principalmente porque tem uma certa inclinação às artes do livro, não é? E o próprio título da tipografia é bastante curioso, quer dizer, ela é uma tipografia calcográfica, o que significa que ela fazia ilustrações ou imprimia ilustrações com gravuras em água forte ou gravuras em metal. A calcografia nada mais é do que a gravura tirada a partir de uma matriz de cobre, daí o calcos, não é? Do cobre. Ela é tipoplástica porque o empreendimento é tão complexo e tão singular para aquela época que eles também passaram a desenhar os tipos, não é? Geralmente tipografias de pequeno e médio porte, os tipógrafos adquiriam os tipos de outras empresas. Por exemplo, os Didot na França exportavam para todas as partes os seus tipos, mas ela também desenha tipos, por isso ela é tipoplástica. E literária do Arco do Cego. Literária, nós temos que entender essa palavra no sentido do século XVIII, do século das luzes, não é? Há uma ampla literatura, ou há uma literatura em sentido amplo que se incorpora e perfaz esse repertório dos livros publicados por essa tipografia. E Arco do Cego, porque ela foi instalada num bairro com esse nome em Lisboa. E o outro aspecto que os autores resgatam aqui é justamente o fato de um brasileiro religioso, juntamente com outros intelectuais brasileiros, por exemplo, os irmãos Andrada, eles, diante da censura e do impedimento de produzir livros aqui na colônia, no Brasil, eles se transferem para Lisboa e lá eles montam um empreendimento ilustrado e com um projeto de produzir livros que pudessem ser exportados ou que pudessem ser mandados para o Brasil para iluminar as gentes. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. A Lua Io, que orbita Júpiter, é um dos objetos interessantes do nosso sistema solar. Ela já foi monitorada por várias sondas, pela Voyager, Cassini, New Horizons e a missão Galileu, que passou quase 8 anos na órbita de Júpiter, e mapeou Io, mostrando pelo menos 150 vulcões ativos. Professor João Steiner, há alguma teoria para essas formações em Io? De fato, Io é uma lua muito interessante, porque entre os 9 planetas, cada um com luas, a maioria com um número grande de luas, os planetas anões, Io é o objeto com maior atividade de vulcanismo do sistema solar. Ganha em muito do planeta Terra, que também tem muitos vulcões,
mas não em número tão grande, nem em atividade tão grande, né? A razão de por que Io tem essa grande quantidade de vulcões é que Io está muito próximo do planeta Júpiter, que tem muita massa, em órbita não exatamente circular. Isso induz em Io um grande efeito de maré. Então essas marés que são responsáveis pela excitação desses vulcões. E uma coisa curiosa é que, diferente dos vulcões da Terra, onde é expelido lava, nos vulcões de Io o que é expelido é enxofre, o que torna isso sempre uma coloração amarela. E Io tem essa coloração por causa do enxofre que sai desses vulcões. E só por curiosidade, quem que estuda, na verdade, esse tipo de fenômeno? São astrônomos mesmo? Sim, é claro que os cientistas espaciais usaram essas naves que visitaram Io, visitaram o planeta Júpiter e as suas luas, né? Conseguiram mapear, mas essas viagens acabaram, essas missões acabaram, né? Não há nenhuma missão mapeando Io nesse momento. Então o que se faz é usar os telescópios em terra com uma técnica especial chamada ótica adaptativa, que é uma técnica muito avançada que o meu grupo aqui na USP usa para estudar núcleos de galáxias que têm buracos negros. Esses astrônomos usam essa mesma técnica para ter imagens com grande definição, consegue fazer esse mapeamento a partir da Terra e não a partir de naves espaciais que atualmente não há. Inclusive composição também? A composição também pode ser obtida daqui, e isso na verdade é mais fácil do que fazer o mapa, né? Porque a composição química dos vulcões usa uma técnica chamada espectroscopia, que é uma técnica mais fácil de fazer do que essas imagens usando ótica adaptativa, que requer muita tecnologia e, acima de tudo, persistência. Professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, nesta coluna vamos falar sobre as mudanças nas exigências mínimas da FAPESP para a concessão de dinheiro de novos projetos e como isso pode impactar na qualidade de trabalhos realizados em ciência do esporte no estado de São Paulo e, por que não, no Brasil. Explique mais sobre essas mudanças. Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, nesta coluna, vamos falar sobre essas mudanças da exigência da FAPESP. Foge um pouco ao campo da área de ciência do esporte, porque é um tema geral sobre financiamento de pesquisa, mas por que não falar de como isso vai impactar na ciência do esporte? A FAPESP tem deixado bem claro há muito tempo que pretende investir em qualidade de pesquisa, e essa qualidade de pesquisa a FAPESP está associando há muito tempo com as parcerias internacionais, principalmente a grandes centros de pesquisa de instituições fora do país que tenham renome, como por exemplo a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e entre outras. Então são uma infinidade de chamadas que a FAPESP vem fazendo com parcerias, onde o recurso é aprovado no Brasil pela FAPESP e o mesmo montante é aprovado fora do país no órgão parceiro da FAPESP. Essas novas demandas de ser internacional colocaram a FAPESP a exigir dos pesquisadores que, além de ser doutor, como era antes, que tenham experiência comprovada após doutorado internacional, experiência essa dada por produção científica, estágio, pesquisa no exterior, os chamados professores visitantes, quando você sai para fazer o trabalho fora, e isso tende a fazer a pesquisa melhorar a qualidade, principalmente na pesquisa em ciência do esporte. O Brasil fez muito tempo pesquisa e ainda faz regionais que atendem certos locais e que ela não tem uma aplicação mais aberta. Na verdade, o que o pesquisador em ciência do esporte muitas vezes não se atenta é como o trabalho dele pode servir também em outros países. Então esse exercício de fazer parceria externa que a FAPESP já vem cobrando promete melhorar e muito a qualidade da pesquisa em ciência do esporte no Brasil. As exigências aumentam, como eu disse, e isso faz as pessoas se mexerem e buscar
parcerias internacionais, principalmente com os grandes centros de pesquisa. Então vai ficar mais difícil conseguir recursos da FAPESP para a pesquisa no esporte? Não vai ficar mais difícil, podemos dizer, trocar essa palavra difícil por vai ficar mais rigoroso o processo de concessão de recursos. A FAPESP vai exigir melhor qualificação dos pesquisadores, como ela já faz, mas além disso vai também exigir que tenha parceria internacional para pensar que o projeto não seja só muitas vezes local e que atenda a um nível pelo menos de 2 nações, aí, de 2 países, ou até mesmo nível mundo. Então, o recurso vai continuar existindo, só que vai ser de uma forma mais controlada e rigorosa daqui para frente. Quais são algumas das chamadas atualmente disponíveis e como elas estão alinhadas com estas propostas da FAPESP? Atualmente temos várias chamadas vigentes da FAPESP, em específico que podemos colocar são algumas com a Alemanha e a Austrália, Japão. Então, por exemplo, temos a chamada com Tsukuba, com Queensland, o BEILET com a Alemanha, com a região da Baviera em específica, com o Instituto Max Planck, e algumas chamadas sprints com Estados Unidos e outras universidades aí de renome no mundo. Essas chamadas, em específico, visam estabelecer parceria de pesquisadores brasileiros, principalmente aqui do estado de São Paulo, da FAPESP, com pesquisadores internacionais. Como a FAPESP sempre está na vanguarda, como foi na pergunta anterior, fazendo essas parcerias, provavelmente os outros estados, as agências de fomento, comecem a olhar mais para esse tema e comecem a fazer chamadas também em parceria internacional. Isso tende a melhorar muito a qualidade de ciência do esporte, porque no Brasil a ciência do esporte ainda, por mais que seja boa, o Brasil tenha um destaque internacional muito bom, ele ainda fica aquém no que se refere principalmente à tecnologia e trabalho de ponta em outros locais do mundo, por exemplo, como a Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Então fiquem atentos, essas chamadas estão na página da FAPESP, basta olhar nas chamadas vigentes, que são os acordos de cooperação. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Hoje a professora vai dar continuidade ao tema da semana passada, sobre o Afeganistão, destacando os atentados às vésperas da eleição presidencial. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vamos retomar o tema da semana passada, o Afeganistão, por 2 motivos. Um, foi uma pequena falha na gravação, na qual omitimos o nome da think tank, que é Chatham House, um prestigioso instituto de pesquisa do mundo sem fins lucrativos, dedicado à análise de temas geopolíticos atuais. Ela foi fundada em 1920 em Londres e é composta por figuras de ponta do mundo acadêmico e intelectual. Uma das principais fontes de consulta para a elaboração de políticas e agendas governamentais foi a partir da dinâmica dos debates da Chatham House, criou a regra do mesmo nome, segundo a qual pode-se discutir abertamente o conteúdo dos seminários, desde que não sejam identificados os autores. Uma regra, em tese, para bloquear o argumento ad hominem, no qual, em vez de se tocar nas questões em pauta, ataca-se ou se elogia a pessoa que falou. Quanto ao Afeganistão, comentamos na semana passada que nos parecia um despropósito uma negociação de paz entre representantes norte-americanos e o grupo extremista Talibã, e que excluía sumariamente o próprio governo afegão, sem falar de ativistas de direitos humanos e mulheres. Pode-se confiar que o Talibã, cujo governo devastou o país por 5 anos, vai manter a palavra? Esta semana veio a resposta, na forma de inúmeros atentados em Cabul e arredores
Inclusive, há um comício do atual presidente Ghani, que, por sorte, saiu ileso. Para somar o cinismo ao desvario, enquanto quase uma centena de civis e um hospital eram explodidos no Afeganistão nestes dias, pelo Talibã, mas justiça seja feita também pelas tropas americanas e forças de segurança governamentais, um dos negociadores do Talibã concedeu uma entrevista à editora da BBC, Liz Doucet, em que reiterou que o seu grupo, que domina boa parte do país, continuava de portas abertas para negociar a paz exclusivamente com o governo Trump. Faltou dizer que haverá eleições presidenciais no país na semana que vem, dia 28, boicotadas, evidentemente, pelo Talibã. A matança, por lá, já dura mais de 18 anos. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Bom, estamos prosseguindo Educação e Direitos, comentando a chamada Lei Maria da Penha, Lei 11.340, ela é de 2006. Ela vem sob a égide dessa Constituição Cidadã e, em especial, a doutora Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, que foi vitimada mais de uma vez pelo seu marido na época e cujo processo não se desenvolveu devidamente perante o nosso judiciário, tanto que, após litigar contra esse seu agressor, ela criou uma associação dos parentes e amigos de vítimas de violência e foi à Organização dos Estados Americanos, onde há a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e lá ela promoveu, então, uma denúncia contra o governo brasileiro. E, ao apreciar esta questão, este processo, a comissão concluiu, então, que realmente houve descaso para com os direitos dessa cidadã. O agressor permanecia livre, sem se responsabilizar por nada, e finalmente, então, é desenvolvido internamente um processo e o Brasil, uma das recomendações era que o governo brasileiro desenvolvesse uma legislação específica sobre a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher. E assim foi feito. Aí adveio essa lei 11.340, que tomou inclusive o nome da protagonista, na verdade vítima, doutora Maria da Penha Maia Fernandes. Professora, hoje em dia há uma banalização da violência que muitas vezes a pessoa nem percebe, nem nota que ela está sendo agredida. Como é que se lida com essa situação? Bom, sabiamente, esta legislação tão atual chama a atenção para a violência física. Essa é uma realidade vivenciada pelas mulheres brasileiras, que chamou muito a atenção na Corte Interamericana, os dados estatísticos, inclusive, e essa é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Mas há violência psicológica, é qualquer forma de conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da pessoa, né? E neste caso, as vitimadas têm sido as mulheres. A violência sexual, entendida como também qualquer conduta que constrange
a pessoa manter ou participar de relação sexual não desejada, mesmo que seja o companheiro ou o marido o autor dessa forma de violência sexual. E também, muito presente entre nós, violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, dinheiro, bens aí da mulher. A violência moral, que configure calúnia, difamação, injúria, e é por essa violência moral que muitas vezes começam certas tratativas, certas situações que acabam levando à violência física. Mas, como dissemos na semana passada na música, que dizia, né, de uma criatura, de uma mulher que achava bonito não ter o que comer, que não tinha vaidade. Pois é, essa posição de Amélia é muito grave entre as mulheres brasileiras. Então, autoestima é muito importante para o exercício da cidadania. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e direitos. Professora Eunice Prudente.